E a gente tem sempre a honra de receber o médico veterinário Marcos Rezende, ao vivo aqui com a gente, colunista do nosso Agromanhã, que hoje fala justamente da gripe aviária. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lília. É uma honra toda minha poder fazer essa extensão rural semanal que a gente faz aqui pelo Terra Viva e pelo AgroMais. Que ótimo. E olha só, o Brasil vem reforçando, né, as medidas para que a gripe aviária não chegue às granjas. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? A gente viu agora na reportagem. Vale lembrar, né, Marcos, que o Brasil continua sendo considerado território livre da doença, mesmo com registro em aves silvestres. E a gente teve essa semana aquele decreto de estado de emergência por parte do Ministério da Agricultura e com isso o governo terá então aí instrumentos para atuar, conter ainda mais a disseminação do vírus. Então queria que a gente desse esse panorama geral aqui, né, reforçando para quem está acompanhando, mas ainda tem as dúvidas, o que é a doença para a gente começar. Lília, a gripe aviária, o nome já diz tudo. A gente já conhece os sintomas da gripe, né, os sinais clínicos da gripe. No caso da gripe aviária, essa gripe aviária de alta patogenicidade, que a gripe aviária sempre aconteceu, a gente sempre teve um caso ou outro de outras variantes. Essa em específico entrou agora no Brasil por aves silvestres, por aves migratórias. Lilian, tosse, espirro, secreção nasal, coriza, algumas aves têm coordenação motora, ou seja, tudo isso aí acaba prejudicando o desenvolvimento das aves e levando algumas aves à morte. Isso tem acontecido nessas aves migratórias, ou seja, aves selvagens que vêm de outros países para passar um tempo no Brasil, fugindo do frio lá, e voltam para lá. Nós não temos nenhum caso dessa gripe aviária de alta patogenicidade identificada em aves domésticas. Então, por enquanto, Lilian, o trabalho está sendo muito bem feito e a gente continua livre dessa doença. Tá aí, por isso o Brasil continua, né, com esse status que é importantíssimo para os nossos mercados. Marcos, existe alguma diferença entre essa gripe e outras que acontecem nas aves também? Lilian, a grande diferença está na letalidade dessa doença. Ou seja, algumas gripes elas acontecem e poucos animais vêm a óbito, ou seja, os animais têm uma pequena coriza, alguns espirros e eles se livram da doença por si só. Essa gripe aviária de alta patogenicidade, o finalzinho do nome, alta patogenicidade, ela é mais grave para as aves. Destaco, para as aves, ela acaba tendo sinais clínicos, os mesmos sinais clínicos, mas de maneira mais forte e acaba matando mais aves do que outras gripes aviárias. Marcos, tem uma grande preocupação aí de que a gripe aviária poderia ser uma nova pandemia, né? Esses casos confirmados e suspeitos de pessoas contaminadas com a doença devem nos preocupar tanto assim? Quando a gente olha para quem adquiriu a doença, tá? Sem olhar a gravidade do caso, né? Mas quando a gente olha para quais os profissionais, quais pessoas adquiriram a doença, a gente vai ver que são todas pessoas com contato muito próximo a essas aves. São pessoas que trabalham em refúgios silvestres e que têm contato muito próximo com essas aves silvestres. Silvestres não, selvagens, aves migratórias. Aves silvestres, são as endêmicas do Brasil. As selvagens são aves que vêm de outro lugar e essas aqui são migratórias, ou seja, migram de um país para o outro. Bom, as pessoas que adquiriram essa doença, que se contaminaram, elas têm contato com essas aves migratórias, ou seja, é preciso ter o contato com as secreções, com os humores, com os líquidos, com a ave em si. Não é uma ave passando do outro lado da rua, Lília, que vai me contaminar. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, sem preocupação, que o risco é bastante baixo até o momento que a gente sabe. E um outro ponto de destaque interessante, Lília, é que todas essas pessoas tiveram sinais leves de uma doença respiratória. Muito bom. E quais são esses sinais, né, Marcos? Quais sinais podem nos fazer suspeitar dessa doença? Em nós, seres humanos, Lília, são sinais da gripe. Ou seja, dor no corpo, coriza, tosse com ou sem secreção, elevação de temperatura, ou seja, são os mesmos sinais das gripes que nós já conhecemos desde criança. Mas aí vem o ponto. Tem esses sinais e teve contato com aves migratórias ou com aves de vida livre, opa, procure um médico, de preferência alguém que tem experiência em doença tropical, procure um médico e alerte para o seu histórico de contato. Olha, trabalha em um centro de reabilitação de aves, trabalha em um zoológico, trabalha em um refúgio de vida silvestre. Opa, na hora que apresentar esses sinais, procura o médico e destaca esses sinais clínicos, que aí ele vai conseguir fazer o diferencial.
Muito bom. Marcos, na sua avaliação, isso pode ter algum impacto na nossa avicultura? A gente viu, inclusive, na reportagem que o setor espera até crescimento, né? Como que você acha? O Brasil está sendo transparente nesse caso, né? Está sendo ágil. Isso deve trazer algum tipo de impacto ou não? Lília, o Brasil tem a melhor avicultura do mundo, não é por acaso. Tá? Nós temos a melhor avicultura do mundo porque nós temos um sistema de criação muito blindado. Então, não vejo com grande preocupação essa ocorrência dessa doença aqui no Brasil, até porque nós não tivemos nenhum animal de produção contaminado até o momento. E mesmo que venha a acontecer no futuro, Lilian, nós temos um sistema de blindagem, ou seja, esses animais eles vão, essas granjas, caso venha acontecer, existe uma maneira de poder blindar tudo isso. Nós já estamos blindando para que não aconteça. E se porventura vier a acontecer, o nosso sistema é tão bem feito que não vai, né, que muito dificilmente se alastraria. Então, olha, o produtor brasileiro pode continuar produzindo aves com tranquilidade, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e dos técnicos, que são sempre muito bem orientados. E no nosso caso, Lília, que somos consumidores, pode consumir carne de frango, pato, peru, carne de ave à vontade, que não tem risco nenhum da gente consumir essa carne. Marcos, a gente ganhou um tempinho a mais aqui. Eu quero falar de um outro caso importantíssimo com você, que foi detectado um caso de vaca louca nos Estados Unidos, né? Que caso é esse? Ele é atípico? Teria aí os mesmos motivos daquele caso acontecido recentemente aqui no Brasil? Com certeza, Lili, eu levanto a bandeira, vamos parar de chamar, eu queria que a OIE permitisse a gente parar de chamar de vaca louca típica para chamar de vaca velha, porque, novamente, é mais um caso, são mais casos, né, nos Estados Unidos parece que é mais de um caso, de animais senis, ou seja, animais que já passaram, aproximando-se aí aos 10 anos de idade. É um processo de degeneração tecidual natural do indivíduo que pode confundir, que tem uma semelhança muito próxima, né, com a vaca louca clássica, que é aquela que aconteceu na Europa. Os Estados Unidos está livre dela, por enquanto, não nesse caso aí, não foi ela que aconteceu, é mais um caso de animal senil nos Estados Unidos, Lilian. Tá aí a importância do manejo, como você disse, né? Quando aconteceu, tem que ter aí o descarte dos animais. Agora, quando aconteceu o caso aqui no Brasil, no comecinho do ano, a gente ficou sem exportar aí por algum tempo, né? Para a China, prejudicou isso também a relação com outros países, prejudicou bastante o pecuarista com a queda do preço do boi. Agora, Marcos, a pergunta, isso está acontecendo também nos Estados Unidos? Olha, uma aula que os americanos estão nos dando, bastante cara, inclusive, tá? Eles sabem negociar, Lilian. O Brasil, infelizmente, não soube negociar o seu acordo bilateral. A gente acabou nós barramos a nossa exportação por causa que o acordo feito nos exigia isso. Os americanos não têm esse acordo. Eles simplesmente têm o isolamento de uma determinada área e continuam exportando. Coisa que nós, com toda certeza, poderíamos fazer. Como a avicultura tem esse sistema, os nossos frigoríficos têm esse sistema também que poderiam fazer, só que o acordo, Lilian, com perdão a palavra, com todo respeito a quem fez, foi mal feito, um acordo bilateral muito mal feito, que só beneficiou o importador. Os Estados Unidos não, continuam exportando essa carne, porque sabe-se que a carne, essa carne não, né, que esse animal nem foi para o abate, né, ele foi isolado antes, né, mas continua exportando para os países que importam a carne americana sem prejuízo algum. Por quê? Porque o acordo bilateral que os americanos fizeram foi muito bem feito. No nosso caso, os negociadores pisaram na bola. Acho que com isso você já responde minha próxima pergunta, que era se esse caso de vaca louca típica poderia mexer com os mercados e influenciar o preço da carne. Mas, pelo visto, não, porque está tudo como deveria continuar sendo, né? A minha torcida era que influenciasse, né, Lilian? O preço do boi, da vaca, vem caindo assim, semana por semana, embora a correlação de troca, ou seja, está muito favorável. A correlação de troca para quem vende um boi compra 2,6 bezerros, ou seja, o preço está ruim, mas o negócio ainda está bom. Só que, muito provavelmente, para nós, esse caso de vaca louca atípica nos Estados Unidos não vai afetar e mexer no mercado brasileiro. Ótimo, Marcos. Importantíssimo tudo que você disse aqui pra gente. Obrigada pela participação mais uma vez. Olha, amanhã a gente vai exibir um outro material que o Marcos gravou pra gente, exclusivo aqui, falando sobre a aplicação da vacina de febre aftosa. Então não perca, amanhã tem Marcos Rezende de novo aqui, ó, dando uma palhinha pra gente, um material muito bacana que ele gravou. Obrigada, Marcos. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. Até lá, Lilian. Até. Tchau, tchau.